Fala pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Luiz e hoje eu vou fazer um review completo do aplicativo GoodNotes com tudo que você precisa saber em 2022. O vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou deixar aqui embaixo todos os capítulos, então você pode clicar e ir direto para a parte que te interessa e não perder tempo, ok? Então eu vou começar falando do preço. O GoodNotes, ao contrário de certos aplicativos que a gente vai ver semana que vem, não tem um sistema de inscrição, ou seja, você compra o aplicativo de uma única vez, você faz um pagamento único. Hoje ele está custando por volta de R$ 37,00, se eu não me engano, e você pode utilizar ele para sempre, você não precisa pagar de novo. E além disso, você tem a opção de baixá-lo e experimentar a versão gratuita, que dá direito a algumas funcionalidades, não todas, obviamente, senão não faria sentido comprar, mas ele te permite testar, então você pode conhecer o aplicativo e depois comprar. Não é igual aos outros que você tem que pagar primeiro para depois conhecer. Então, sem mais delongas, vamos começar o review do aplicativo. Então vamos lá. Quando a gente começa, a gente primeiro tem que ver a questão da organização, do armazenamento, como que o aplicativo lida com as nossas notas. Aqui, por exemplo, quando a gente abre a tela, a gente vê os nossos cadernos, né? Ou os nossos arquivos. É como se isso aqui fosse uma bandeja com todos os nossos arquivos. Aqui eu posso organizar por data, por nome ou por tipo. Eu posso criar um caderno, uma pasta, uma imagem, digitalizar um documento, tirar uma foto, importar ou uma nota rápida. Qualquer um desses que eu selecionar, ele vai transferir para essa pasta aqui, para essa bandeja de arquivos. Por exemplo, se eu clicar aqui e tentar puxar uma imagem, ele vai jogar aqui na minha bandeja de arquivos, tá vendo? E eu posso trabalhar com ela depois. Aqui em cima, a gente tem o nosso menu, né? A gente pode exportar, duplicar, mover ou jogar no lixo. Configurações, onde a gente tem os modelos do caderno, definições, você pode olhar a lixeira, importar do GoodNotes 4, se você tem o GoodNotes 4. O GoodNotes 4 ele já não é mais disponibilizado na App Store, então é só se você tiver uma versão antiga do aplicativo, que você baixou há muito tempo, aí você pode importar os dados. Partindo aqui para os 3 pontinhos, a gente pode ver a visualização em lista. Eu gosto mais desse tipo de visualização, eu acho que fica mais organizado do que a visualização em bandeja, que para mim fica um pouco mais bagunçado. Mas, clicando aqui em novo, a gente pode selecionar a pasta ou o caderno, que é onde a gente começa tudo. Aqui, por exemplo, você está vendo que eu tenho 2 pastas, né? Uma para o FRJ e uma para o TJ, que é um concurso que eu estudava. Se eu clicar na pasta, dentro dessa pasta eu posso ter infinitas outras pastas, ou cadernos, ou arquivos, do jeito que você está vendo aqui. Então vamos lá, vamos criar uma pasta nova. Aqui eu vou colocar o título de A, só para a gente testar. E eu criei a minha pasta. Clicando na minha pasta, obviamente ela está vazia, e eu vou criar um novo caderno. Aqui é onde o nosso GoodNotes começa. Aqui eu posso selecionar qualquer tipo de papel que eu quiser e a orientação. Para quem tem um iPad de 12 polegadas, eu sempre vou sugerir que você escreva com ele deitado. Eu uso o iPad há muitos anos e eu acho que essa é a melhor forma de você aproveitar a tela, principalmente quando a gente fala de dividir a tela entre um livro e um caderno e o aplicativo. Mas vamos lá, clicando em novo, a gente pode botar aqui um caderno. Eu vou selecionar o papel branco, esse branco aqui que é meio mais um creme do que um branco, e eu vou colocar como título teste. Criei. Agora a gente vai ver as ferramentas. Então vamos lá, vamos falar sobre as ferramentas na ordem que o aplicativo apresenta pra gente. Essa primeira ferramenta aqui é uma caixa de zoom, que nada mais é do que eu vou selecionar a área do papel que eu quero dar o zoom e eu vou escrever justamente nessa área. Tá vendo que eu escrevo grande aqui, normal, na área de zoom, e ele transfere para o meu papel num tamanho menor do que o que eu estou vendo aqui.
Isso é muito útil para quem quer aproveitar muito uma folha para escrever depois, ou para quem tem dificuldade em escrever pequeno no iPad. Eu não utilizo muito, porque eu utilizo um iPad de 12,9 polegadas e a tela é bem grande, então dá para controlar bem utilizando só a folha normal. Seguindo aqui, a gente tem a caneta, que é a ferramenta mais importante do GoodNotes. A caneta de tinta permanente, ela permite você controlar o quão fino é o início do traçado. Tá vendo que eu vou aumentando aqui e ele aumenta só a espessura do traçado inicial? Essa é a diferença para a caneta de tinta permanente. Além disso, eu posso selecionar aqui a sensibilidade da pressão. A esferográfica, ao contrário dela, ela me dá apenas uma monolinha e ela não permite fazer alteração na pressão, mas permite fazer alteração na espessura através do menu de espessura aqui em cima. E ela vai de 0,1 mm até 2 mm. E se a gente clica aqui, ele tem o menu de restaurar o traço através da opção rápida da caneta. Então, voltando lá para a caneta, a gente ainda tem a caneta de pincel, que essa é a minha favorita. A caneta de pincel é como se ela imitasse uma caneta tinteiro. Para quem é muito novo e não sabe o que é uma caneta tinteiro, são aquelas canetas que você está vendo aí na imagem ou no vídeo agora, que tem uma pena na ponta de metal. E essa pena, quando você aplica pressão, ela abre. Então, quanto mais pressão você colocar, mais grosso é o seu traçado. E isso imita essa função aqui. Por exemplo, eu fiz um traçado fino e eu fiz um traçado com muita pressão. Isso é bem útil para quem quer fazer uma letra bonita, uma caligrafia ou talvez até um desenho. Ainda no menu da caneta, a gente tem as opções de desenhar e manter. Ajustar a outras formas, que seria quando você faz um círculo, por exemplo, e segura, ele desenha um círculo perfeito para você. Ou um quadrado, segura, ele desenha um quadrado perfeito para você. Essa é a ferramenta caneta. Agora para a borracha. A borracha é muito simples de entender. Ela tem 3 formas possíveis. A primeira é a borracha de precisão. O que é a borracha de precisão? Quando você, por exemplo, dá um zoom e tenta apagar, você vai ver que ela apaga muito pouquinho. É realmente uma borracha de precisão para você apagar somente aquela área que você quer. Às vezes você fez um desenho, alguma coisa assim, quer apagar só um pontinho e com ela você consegue fazer isso, tá vendo? Já a outra borracha, que é a borracha de padrão, ela é um pouco mais, digamos, agressiva do que a borracha de precisão. Tá vendo a diferença? E a borracha de traço, que é a terceira opção, apaga o traço inteiro de uma vez. Simples de entender, né? Ainda no menu da borracha, você tem a opção de apagar apenas o marcador. Então, se você utilizou um marca-texto e não quer apagar o seu traçado, você vem aqui na borracha, apagar apenas o marcador, e ele vai apagar apenas o marcador, respeitando a configuração de borracha que você fez. Se você fez a borracha de precisão, padrão ou de traço, ele vai se comportar dessa forma, mas apagando apenas o marcador. Agora, o marca-texto. O marca-texto é muito simples, não tem mistério. Você pode selecionar a cor do seu marca-texto aqui e pintar o que você quiser. Detalhe, vocês viram que eu fiz isso aqui e ele ajustou automaticamente para uma linha reta. É só você vir aqui e desmarcar ou desenhar em linha reta. E aí eu poderia fazer do jeito que eu queria. Muito simples e apenas isso. Passando aqui para as formas geométricas, a gente pode selecionar. A única coisa diferente aqui da caneta, que o menu embutido da caneta nos permite fazer formas geométricas, é a cor do preenchimento. Aqui a cor do preenchimento, se eu quiser, por exemplo, fazer uma forma, ele preenche automaticamente para mim. Se eu desligar isso, eu só vou fazer a forma
e ele não vai preencher para mim. Além disso, se eu marcar essa primeira opção aqui, eu tenho que obrigatoriamente segurar para ele ajustar. Se eu desmarcar, ele ajusta automaticamente. Ferramenta de laço. Ferramenta de laço nada mais é do que selecionar alguma coisa que eu queira e poder movê-la de lugar. Por exemplo, eu fiz uma anotação, um título e quero mover de lugar, simplesmente posso fazer isso com ele à vontade. Além disso, eu posso selecionar aqui se eu quero fazer isso com caligrafia, com imagens, caixas de texto, comentários, e eu posso desligar a Apple Pencil. Uma vez que eu seleciono um arquivo, eu posso tocar nele e aí eu posso cortar, copiar, apagar, redimensionar, ou seja, se eu acho que está pequeno, eu posso aumentar e mudar a cor. Isso é muito interessante, né? Eu posso mudar cor de coisas prontas. Muito útil. Aqui ao lado a gente tem a ferramenta Elementos. A ferramenta Elementos é como se fossem notas adesivas que você pode adicionar no seu caderno. Mas não é só isso. Tem uma função aqui que é muito interessante. Lembra que eu falei da ferramenta Laço? Que quando você escreve qualquer coisa, por exemplo, uma fórmula, você pode selecionar e fazer várias alterações nela. Aqui você também pode fazer a captura de ecrã, que nada mais é do que tirar um print. Tirei um print. Opa! Tirei o meu print e vou salvar imagem. Salvei. Quando eu venho lá na função Elementos de novo, eu posso vir aqui e criar uma nova coleção. Por exemplo, se eu quiser fazer fórmulas, eu posso adicionar a minha fotografia de uma fórmula. E aí eu posso criar. E aí toda vez que eu quiser usar essa fórmula, é só eu clicar lá nos elementos e adicionar ela no meu texto. Isso é muito útil. Eu fiz aqui uma fórmula muito pequena, óbvio, não precisaria. Mas, por exemplo, existem fórmulas muito grandes. Você pode usar como, sei lá, lista de verbos irregulares para quem estuda inglês. Alguma coisa que você queira lembrar sempre no topo de cada exercício. Enfim, você decide e usa a sua criatividade para isso. Seguindo aqui, a gente tem a ferramenta de importar imagens, que é muito simples. Você vai clicar nela, ele vai abrir sua galeria e você pode jogar uma imagem qualquer aqui dentro, não tem mistério nenhum. A ferramenta de texto, a gente pode criar um texto qualquer, por exemplo, eu vou clicar qualquer coisa aqui. E aí eu posso mudar o tamanho. Aqui em cima eu posso mudar a fonte, mudar o tamanho da fonte. Se eu quero parágrafo justificado centralizado, espaçamento automático de linha ou do jeito que eu quiser aqui embaixo. Aqui a cor, muito simples. Aqui o estilo de caixa de texto, eu posso mudar a cor do fundo nas pré-definições, ou eu posso ir avançado e mudar a cor do fundo, cor da borda, canto arredondado, sombra, enfim, todas essas opções aqui. E aqui eu tenho as predefinições. Se eu quiser salvar uma predefinição, toda vez que eu clicar aqui, esse estilo já vai estar salvo e eu posso utilizar. Seguindo aqui, a gente tem o ponteiro. O ponteiro é muito simples. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu estou fazendo com a caneta. Se eu soltar, ele vai sumir. Muito útil se eu quiser, por exemplo, fazer uma apresentação. E aqui eu posso selecionar se eu quero um ponteiro, ou seja, eu estou lá fazendo a minha apresentação, pluguei meu iPad na televisão, no monitor, e as pessoas estão olhando a tela. Elas só vão ver esse ponteiro aqui. Ou o meu traço. Se eu quiser escrever, sei lá, bom dia, ele some. Ou, se eu quiser ficar segurando, ele não some até eu soltar. Muito útil para fazer a apresentação, né? Então essas foram as funções da ferramenta, das ferramentas. Agora a gente vai ver essas funções aqui de cima da barra azul. Começando por esses 4 quadradinhos aqui.
Esses 4 quadradinhos aqui, eles te mostram uma visão geral do seu caderno. Tá vendo? Aqui tem todas as páginas do meu caderno, a 1, a 2 e a 3. Se eu adicionar outra página do modelo atual, eu vou ter 4. E aí aqui eu posso mudar de lugar. Vou voltar com essa para cá. Além disso, eu posso selecionar como favorito. Se eu selecionar como favorito, ela vai aparecer aqui na aba de favoritos. Clicando no menu, eu posso adicionar uma página antes, e aí vai adicionar uma página antes dessa, depois duplicar essa página, mover para fora do caderno, para outro lugar dentro do GoodNotes, adicionar página ao resumo, e, por exemplo, teste só. E aí ela vem para cá. Quero fazer um resumo do meu estudo de anatomia. Aí o meu caderno tem 150 páginas. E aí eu quero pegar só as 20 mais importantes. Eu vou lá, marco o resumo e ele vai aparecer aqui. Seguindo aqui, a gente tem a pesquisa. E aí eu posso pesquisar qualquer coisa dentro do GoodNotes. Deixa eu pegar um aqui, por exemplo, Learn. Tá vendo? Ele já identificou aqui, apesar da minha letra ser horrorosa, ele botou aqui as páginas que tem Learn. E aí ele busca não só no caderno que você tá, mas em todo o GoodNotes, porque aqui só tem o Learn nesse caderno. Aqui para eu marcar como favorito, aqui para eu exportar, e aqui eu tenho o menu de colaboração. Vou explicar já já o que é. Exportar essa página, exportar tudo, né, o caderno inteiro, imprimir, e aqui eu tenho o modo de apresentador, que é muito útil para usar o ponteiro que eu estava mostrando agora há pouco. Que eu posso, quando eu for projetar, eu posso projetar a tela inteira, projetar apenas a página que eu tô, ele não vê a interface, que é essa parte aqui de cima, ou projetar tudo, projetar a página completa. Aqui em partilhar a ligação, quando eu crio e marco aqui obter a ligação partilhável, eu posso compartilhar um documento com um amigo. Então, esse caderno vai aparecer no GoodNotes do meu colega, e aí eu posso fazer edições em conjunto com ele. Eu não tenho nenhum partilhado aqui agora, e não tenho ninguém que eu possa partilhar para demonstrar, mas é basicamente isso. Você vai ter um documento que 2 pessoas vão poder mexer ao mesmo tempo, e ele vai aparecer lá nos seus cadernos do GoodNotes. Seguindo aqui, a gente tem o nome do caderno com todos os detalhes. Adicionar página, eu posso adicionar páginas ou documentos dentro do meu caderno. Aqui eu tiro o menu da caneta, aqui de cima, né, o de ferramentas, para você ter uma visão mais limpa. E aqui eu tenho o menu de opções completo. Aqui eu tenho o menu que a gente já tinha de adicionar páginas, eu posso excluir também. E aqui eu posso habilitar a visualização dos comentários, a direção de deslocamento, se eu quero a página se eu quero passar a página para o lado, assim, ou para baixo, na vertical. E aí eu crio a página na vertical, isso vai de cada um. Aqui eu controlo um pouco sobre a minha Apple Pencil. Aqui eu seleciono qual que eu estou usando, né? No meu caso eu só tenho a Apple Pencil. Viragem com o dedo, sensibilidade e a postura de escrita. Aqui eu deixo sempre no padrão e me atende muito bem, mas se você escreve de um jeito estranho, diferente, você pode selecionar todas essas opções aqui para ver qual que se adapta melhor à sua escrita. Agora, falando um pouco sobre a função que foi adicionada há pouco tempo com o iPadOS 15, que é o modo de tela dividida. Se eu quiser, por exemplo, dividir a tela ao meio utilizando o GoodNotes, eu posso dividir o GoodNotes e abrir, por exemplo, o Kindle. E aí ele vai ficar com a tela dividida e eu controlo aqui no meio quanto de tela de cada um eu quero. Isso é muito útil para quem gosta, por exemplo, de estudar, abrir um livro ou abrir slides de professores e ficar fazendo anotações. Mas é basicamente isso. Aqui eu volto para a exibição de uma tela só e aqui é a exibição por cima, né, do GoodNotes. Agora a gente vai ver uma coisa muito interessante, mas antes disso, me perguntaram que enquanto eu gravava esse vídeo, quanto de bateria o GoodNotes usa.
Eu tô gravando aqui há mais ou menos 1 hora, eu tava, se não me engano, com 59% no início do vídeo, e agora eu tô com 36%. Então, eu tô usando o brilho no máximo. Então, digamos aí que foi uns 20%. Se o brilho não tivesse no máximo, com certeza esse uso seria bem menor, talvez aí uns 15%, 14%. Mas a bateria, no geral, dura bastante. Então, partindo aqui para os flashcards, que é uma função muito legal e que geralmente a galera utiliza para estudar, utiliza o Anki, né, que é um aplicativo muito famoso. Agora essa função ela é nativa do GoodNotes. Para acessar, a gente vem aqui em modelos de caderno, adiciona uma página vertical e aqui vai estar cartão de estudo. Ok. E aí ele vai adicionar... Opa, não adicionou. Vamos de novo. Aqui a gente vai em adicionar mais de modelos, cartão de estudo. Agora foi. Aqui vocês estão vendo que tem a pergunta e a resposta. Então, por exemplo, quando eu perguntar, sei lá, 1 mais 1 igual resposta 2. Aí você vem aqui nas opções e clica em estudar com cartões de estudo. Aqui é a questão. Quanto é 1 mais 1? Resposta 2. Então, aí você seleciona aqui se é fácil, se é boa, se você quer fazer de novo. E a ideia é que você construir um banco de dados com várias perguntas para você ir estudando, talvez por assunto, da forma que for melhor para você. Essa função é nova, ela ainda está em beta, mas está funcionando muito bem e eu acho muito útil. Para fechar, vou responder 2 perguntas. A primeira, dá para eu criar uma folha personalizada, por exemplo, um planner ou uma folha de uma cor que eu quero que não existe no GoodNotes ou qualquer outro modelo? Dá. Você vem aqui em modelos de caderno e aqui vai estar em importar. Se você clicar em editar, você também pode mudar a ordem de cada papel ou como eles são apresentados aqui para você. Quando você clicar em importar, ele vai abrir os seus arquivos do seu sistema e aí você puxa a imagem ou o PDF da folha que você quer e ele vai aparecer aqui nos seus templates. A segunda pergunta que me fizeram é: qual o tamanho médio de um arquivo do GoodNotes? Essa é uma ótima pergunta e eu descobri de uma forma muito ruim. Uma vez eu estava fazendo um trabalho da faculdade, eu fiz ele todo no GoodNotes e quando eu fui enviar, ele ultrapassava o limite da plataforma da faculdade. Se eu não me engano, eram 10 megas, que é muita coisa para um arquivo de texto. Mas o GoodNotes ele tem aí um tamanho bem grande, ele é bem maior do que o padrão, tá? E é lógico que isso vai variar de acordo com quantas páginas você tem, imagens, desenhos, mas fica de olho nisso quando você exportar para PDF. E falando em exportar para PDF, você pode fazer isso vindo aqui, exportar essa página, e aqui você vai ter a opção de PDF, imagem, um arquivo do GoodNotes, que só vai abrir em outro GoodNotes, ou partilhar com outra pessoa para ela poder editar ao mesmo tempo, que é uma função que a gente já falou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido detalhar tudo. Como eu disse, o GoodNotes não é o meu aplicativo preferido, mas com certeza ele é o maior de todos, entre todos. É o que tem mais usuários, é o que tem mais reviews e é o que tem melhor nota. Ele só não é o meu preferido por algumas questões que eu citei no vídeo. Na semana que vem a gente vai falar sobre o Notability e eu espero vocês aqui. Até a próxima!